Fala pessoal, iniciando aqui um podcast que o nome vai ser o Me Ajuda Contador junto com o GetCash, né? Hoje vai ser um episódio especial, vai ser um episódio que a gente vai falar sobre contabilidade e suas dúvidas, né? Pode ser para estudante, pode ser você contador, empreendedor, público geral. Show. E hoje a gente vai falar sobre EPP e ME. Estou aqui rodeado com pessoas incríveis, eu quero que cada um se apresente. Posso começar? Pode sim. Meu nome é Anderson Getson, contador, e estou aqui disposto a tirar todas as suas dúvidas a respeito de ME, EPP, Simples Nacional. Estamos ao vivo. Presumido, Simples real. Nacional, presumido real. O que precisar. O que precisar, estamos aqui para te ajudar. É o cara aí do GetCash. Isso. Meu nome é Jordi, sou contador, sou o seu contador. Olha aí. Meu nome é Cosmo Lohan, estou representando aqui a classe dos estudantes e vou Aí. trazer as maiores dúvidas do pessoal e além também dos estagiários. E eu sou o Guilherme, vou aqui mediar e estou aqui com o Lohan, meu representante, né, como representante dos estudantes. E aí, dando a continuidade do primeiro episódio que a gente falou sobre MEI, foi com o Marcos Thiago, professor da UNP, a gente falou sobre MEI, como abrir, suas classificações, e aí a gente vamos partir agora para o próximo passo. Digamos que a empresa faturou mais do que 81 mil, não é isso? Limite anual? Isso, massa. E aí, pulando para a próxima fase, ME e EPP. Quem gostaria de começar falando aí? Pô, cara, eu vou começar. Eu achei bacana, né? O primeiro episódio do Me Ajuda Contador, né? A gente falou sobre MEI, a gente falou de uma maneira tão profunda sobre o MEI, né? MEI parece ser tão simples, né? E a gente falou várias variáveis que quem é MEI, né, talvez não saiba ainda. E se você não assistiu o episódio número 1, volta lá e assiste esse episódio incrível. Eu fiquei até assim, abismado com o nível de profundidade que a gente foi com uma coisa que parecia tão simples. Tão superficial. Para as pessoas parece tão simples e superficial. E assim, aí passou de 81 mil, né? E é uma coisa, Anderson sabe muito bem, Lohan também, você também, as pessoas não querem passar de 81 mil. Uma coisa que a gente falou, né? A gente citou isso no episódio. É muito louco isso, né? As pessoas não querem evoluir porque a carga tributária vai subir. Então, relembrando um pouquinho, o MEI paga R$ 55,90 no máximo, se for comércio e serviço. E se ele for para ME, que é o próximo nível, que é um faturamento, você falou o faturamento? O faturamento receita bruta anual inferior ou igual a 360 mil do ME. 360 mil. Aí eu jogo a pergunta na mesa: o que é receita bruta? Qual é a definição de receita bruta? Qual a definição de receita bruta? Isso aí a gente vai estar vislumbrando isso aí na Lei Complementar 123 de 2006. A receita bruta lá, ela é muito específica quando fala que é a prestação de serviços e a revenda ou a venda de mercadorias. E tem uma particularidade também lá que fala sobre a questão que é das comissões. Tem um nomezinho, agora eu não tô lembrando, tá abrindo aí? Considera-se receita bruta, vendas canceladas, aqui, resultado, né? Então assim, o que é a receita bruta? Então são todas as prestações de serviços, né? Todas as vendas de mercadoria e também resultado nas operações alheias. Por isso que o estudante ele tem dificuldade na hora de ler uma lei, porque vê o nome desse, fudeu, não entendi nada. E para onde eu vou agora? Mas nada mais nada menos que comissionamento. Resultado nas operações alheias é comissão. É o cara que, por exemplo, vende Avon, corretora de seguros. O cara vende Avon, ele compra a marca, ele ganha 30%, né, de comissionamento. O representante comercial, né, o corretor de seguros. Quando faz uma venda, tem a comissão ali dele, né? Aí a gente tem que lembrar também então, receita bruta, né, o PIS e COFINS é mais antigo do que o Simples Nacional. E se considera receita bruta tudo que era faturado. Mas tem uma questão que é o desconto
incondicional e o desconto não, e as vendas canceladas. Né? E aí eu vou jogar a bola aqui para a mesa. Danado é desconto incondicional? Existe outro tipo de desconto? Como é? Anderson, fala aí. Desconto comercial, existe o desconto comercial e o desconto financeiro, né? O desconto comercial acontece quando a gente tem uma condição de compra elevada, né? Uma demanda maior, muitos segmentos usam isso, como os hotéis, né? Usam bastante isso. Eles se juntam numa espécie de consórcio e compram mais barato, e aí seria o desconto comercial. Esse tipo super copy, né? É. Da vida, As cooperativas. as cooperativas. E o desconto financeiro seria o desconto por alguma negociação, né? Um atraso de fatura, uma coisa do tipo pagar antecipadamente. Na venda também, isso entraria como desconto financeiro. O cara tá lá tá vendendo por um serviço ou comprando um produto, e aí o cara, não, vou dar um desconto de tanto. Entraria como desconto financeiro? Como ato da venda. A questão aqui, puxando um pouquinho para a literatura da lei, quando ela fala desconto incondicional, é como o Anderson bem falou, é o desconto que não traz uma condição. Um exemplo bem claro é tipo, o que seria o oposto disso é o que os estudantes têm, a faculdade. Exato, perfeito. Pagar até dia 5 tem tal desconto, depois não tem mais. E a nota que a universidade tira é o valor cheio. Isso. Independente de você pagar dia 5, se tiver desconto ou não, o valor vai ser cheio, que é o desconto condicional. Esse não é dedutivo. Então, se a gente tem um limite até 360 mil ano novo, né? Então não é, se eu faturar 360 mil, sim, mas se você der descontos incondicionais, vai se deduzir para se achar a receita bruta ou vendas canceladas. Ambos estão no comércio. Serviço só vai ter o desconto incondicional. Aí, para efeito de dedução da receita bruta. Aí tem o condicional também na prestação de serviço, como você bem falou, da universidade. E EPP, o limite é 4.800.000. Um limite de faturamento anual de 4,8 milhões. E aí a gente vê a diferença aí na nomenclatura. Um era a receita bruta e o outro é o faturamento. Qual seria essa diferença? é uma boa pergunta. Isso aí, né? Faturamento é tudo que é faturado, né? Eu acredito que o que você anotou aí é uma questão de nomenclatura de onde você pegou. Na legislação ela trata a receita bruta. Receita bruta todo. Tá? É receita bruta. Só que faturamento é tudo que é faturado. Né? E receita bruta deduz vendas canceladas e descontos incondicionais. Né? Isso, antes, o limite, né? Até 2017 o limite era 13.800.000. Isso foi alterado com a lei complementar 155 de 2016. 3.600.000. 3.600.000. Só que o projeto do Sebrae era para ser 7 milhões esse limite. Só que meu amigo já imaginou o impacto do governo. Não, vamos deixar aqui em 4 milhões. E até hoje os estados não se pronunciaram em relação a esse limite. Então, não sei se você planeja falar sobre isso aí, mas lá na frente a gente vai falar sobre limites. Certo. A minha primeira dúvida sobre ME, que eu até anotei aqui, Joe, manda. que a microempresa, ela fala que para a formalização é necessário optar entre uma das formas de tributações, né, que tem Simples Nacional, lucro real ou presumido, e realizar o registro em uma junta comercial. Então, para realizar esse registro na junta comercial, quais são os passos que a gente deve fazer? Porque lá durante o MEI você não tem essa burocracia toda. Na verdade já tem. Tem? Na verdade mudou recentemente agora. Não sei se você já abriu o MEI recente, não. Olha aí. A primeira coisa que aparece é Cadastro. Atualização. o Rede Sim. Cadastro no Rede Sim. O Rede Sim que está aparecendo agora. O MEI tem que ser cadastrado na Rede Sim. Eu tive que fazer isso, inclusive, na aula que eu fui dar na UNP. Eu mostrei. Desde
Então, Até mudou. os que já existem ou só os que vão. Agora a burocracia é menos, sabe? A burocracia é menos. Você resolve lá no rede de si mesmo. Diretamente. Né? Aí a diferença é. Mas assim, esse assunto eu vou passar para antes, ele é muito melhor disso aí. Essa questão de abertura para explicar o processo, como é que funciona. Bem, você está falando de MEI, não, né? Não, a gente tá falando de ME. Tem que ir na junta. O que é que faz? Como é? Na verdade, ir na junta é o último passo que você deve dar. O início mesmo, né? A gente deve começar pelo portal Rede Sim. A gente faz aquele cadastro lá da pessoa física, né? Qualquer pessoa física pode fazer esse cadastro. Basta ter CPF funcionando, título de eleitor e fazer o teu cadastro lá, bonitinho. A partir desse cadastro, o sistema vai poder identificar quem está usando o sistema. O governo vai poder identificar quem está usando o sistema a partir daí. E aí, deve ser procurado o Rede Sim estadual, porque o Rede Sim, na verdade, é um projeto maior, né, nacional, e cada estado tem o seu Rede Sim, seu portal de Rede Sim. Né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, a gente entra no Rede Sim RN e lá se inicia o processo de abertura. Quando você preenche tudo lá. Nesse passo aí é fundamental o quê? Saber já qual é o teu negócio, né? A atividade, o teu capital, quem são os sócios. Eu sou MEI, por exemplo. Eu sou MEI, já sei o que é o meu negócio. Quando eu mudo o PME, geralmente você altera o capital? Depende. Se a pessoa quiser. Depende, dá para alterar. Obrigatoriamente, né, numa transformação dessa, que isso é uma transformação de natureza jurídica, a gente vai mudar o nome automaticamente. E aí isso a gente vai precisar de um contador contratar Exatamente. de fácil, né? Um contador para fazer isso. Exatamente. A partir daí, realmente é necessário o contador, é obrigatório. Você cadastrar já no primeiro momento, você já coloca o contador lá no Rede Sim. Na verdade, no segundo momento, a gente já identifica quem é o contador. O primeiro momento é o quê? Qual o objetivo do primeiro momento? O primeiro momento Só cadastro. É o cadastro inicial, na verdade é uma espécie de consulta prévia. É uma consulta prévia, na verdade. Antigamente, a gente fazia a famosa pesquisa de nome. Quem é mais antigo lembra aí que a gente pagava uma taxa na junta e pesquisava um nome, 3 nomes, né? Na ordem de preferência. E pagava essa taxa e a junta dava aí 1 ou 2 dias para devolver essa pesquisa. Hoje não paga mais a taxa. Hoje não se paga mais e a pesquisa é mais completa. Justamente uma consulta prévia que se faz. E já se faz junto com a prefeitura. Massa. Já se faz Nos 3 órgãos, na verdade, né? a alteração do endereço, aliás, a autorização do endereço, que deve ser feita através do IPTU, do imóvel da empresa. E os 3 nomes ainda permanecem, né? A gente coloca os 3 nomes lá, por ordem de preferência. Demora esses 3 dias para retornar ou Depende da rápido? prefeitura. A prefeitura às vezes demora. Aí é total, prefeitura, né? A junta já responde mais rápido. Em 24 horas já está ok, às vezes no mesmo dia. Mas Navega também pelo estado, né? Se tiver inscrição estadual, já no segundo momento. segundo momento. No Rede Sim Nacional. Depois que essa consulta prévia estiver aprovada pela junta e pela prefeitura do município que você está abrindo, a gente vai para o segundo passo, que é para o Rede Sim Nacional. No Rede Sim Nacional as informações são mais voltadas para a Receita Federal. A gente vai usar já o mesmo protocolo que usou no Rede Sim e ele vai importar já alguns dados que já foram utilizados. E vai só complementar lá, na verdade, né? Vai alimentar o sistema da Receita do CNPJ com o objetivo de gerar um DBE, que é o documento básico de entrada no CNPJ. E é ele que vai alimentar O famoso DBE. o famoso DBE. E o DBE nada mais é do que um requerimento robusto. Ele vai alimentar o sistema da Receita e no final ele vai servir de auxiliar no processo da junta. Aí no meio disso tudo a gente já vai Construindo contrato. constituindo contrato social, se for sociedade, constituindo a constituição se for sociedade unipessoal, que é nova, né? Ou o próprio empresário, que agora a partir do dia 8 de outubro teve uma alteração aí, passou a valer que o registro do empresário também é necessário numa espécie de contrato. Isso é notícia quente.
E aí, nessa questão do... Só, Gui, deixa eu só organizar um pouquinho aqui pra... A gente sabe que a galera que nos escuta é uma galera que não tem muita experiência, né? Ou é um empresário que ele não sabe muito sobre esse processo. Então, só ver se eu estou correto antes. Então, primeiro passo, consulta prévia, não pago nada. Isso. Consulta prévia, vai lá na prefeitura, tudo ok, volta, eu vou para o segundo passo, que é o DBE. No DBE eu vou emitir as taxas para o pagamento, vou emitir o requerimento do empresário, se for, né, a gente pode falar isso, um podcast só para falar sobre direito empresarial, né? Com certeza antes vai ter que vir, pelo amor de Deus. E aí eu vou, ou se não, eu vou tirar as taxas da limitada, vou recolher a documentação e o pagamento das guias, certo? Tá aqui tudo bem? Tá, você só esqueci de um detalhe, que Sim. é no primeiro passo a aprovação do nome também. Sim, a aprovação do nome. Então, vou lá, pego a documentação, vou na Juscerna e entrego. Junto com a documentação Com a do sócio. documentação do sócio, tudo Cópia bonitinho, certificada, cópia, tudo bonitinho, entrego lá as taxas, as guias de pagamento tem que estar. Lá é muito arcaico isso, eu acho, mas enfim, tem que estar. E aí a gente entrega para o pessoal da Juscerna, originais. O pessoal da Juscerna geralmente é muito rápido para dar esse retorno, principalmente se for requerimento de empresário. Mas se for empresário individual, o negócio é rápido. E aí já sai o CNPJ. Então aí a gente conclui o processo de abertura da empresa. Certo. E o nome tem que ter no final, tem que ter na razão social, tem que ter o nome MR. E na Precisa ter o nome Não MR. precisa mais, na verdade. É limitada, né? Se for limitada, Limitada que é obrigada, limitada. E aí, nessa Queria questão, muito pensar, né? MR ou... Não. que eu acho que vem antes de fazer essa formalização na junta, que eu acho que é a negociação do cliente com o contador de como vai planejar essa empresa, né? De quais são os serviços, quantos funcionários podem ter, qual vai ser a forma de tributação, se ele vai querer sozinho, se vai ser um limitado, se vai ser um IRL, quais são as escolhas que o cara que quer abrir um ME, um EPP, deve fazer antes de abrir. Vamos lá. Posso começar? Então assim, quando você chega para conversar com um empresário, eu vou olhar agora um pouquinho para quem é contador. Sim. Você tem que ter 3 coisas na sua cabeça que ele quer saber de cara. Quanto ele vai pagar de imposto, quanto ele vai pagar de taxa para abrir a empresa e quanto ele vai pagar para você. Então ele não está muito preocupado com a opção que ele vai ter, não. Ele nem quer saber muito sobre essa opção, não. E aí é onde é que entra a questão da pessoa escolher um contador de confiança para operar isso aí. Porque muitas vezes, né, eu como contador, eu posso conduzir o cara para fazer um caminho mais fácil para mim, mas que não vai ser o melhor para ele. Eu estava conversando isso hoje com um cliente. Ela pediu para fazer XYZ. E eu disse, olha, eu quero muito fazer isso. Eu disse, olha, é mais fácil para mim fazer isso. Só que o melhor para você é isso. Né? Então quais são as opções? Nós temos Simples, Nacional. Entenda, ME e EPP não significa dizer que a empresa é do Simples. Sim. Tá? Ela pode ser lucro presumido também. É o que eu ia falar, tipo, para clarear para os estudantes, porque foi uma dúvida minha e talvez seja uma dúvida da galera. Com certeza. Tipo assim, resumidamente a gente tem o porte da empresa, o tipo societário e o regime tributário. O regime tributário entra o simples, o presumido, E real. o real e nos casos o arbitrário. O tipo societário que entra limitada, empresário individual e todas as sociedades. E no porte da empresa que entra microempresa, empresa de pequeno porte, que é MEPP, e médio porte, médio e grande porte. Médio e grande porte, né? Ou senão você joga logo as demais, né? Demais, né? A Outras. Receita Federal classifica como demais. Demais. Se não é MEPP, é demais. Então, assim, cara, quais são as opções aí? Na maioria das vezes, Simples Nacional vai ser mais vantagem pro cara. Agora, eu falo na maioria das vezes. Então,
não, simples vai ser melhor. Não, nem sempre. Eu vou dar um exemplo. Frutas e verduras. Frutas e verduras, o cara tem isenção de ICMS, tem PIS e COFINS alíquota zero. Só um exemplo nisso aí. Se ele for fazer os cálculos direitinho do lucro presumido, dependendo do que ele vende, pode ser que seja mais vantagem. Vou dar outro exemplo. Oficina, peça da oficina, praticamente todas são substituição tributária e PIS e COFINS monofásico. De ICMS, substituição tributária de ICMS e PIS e COFINS monofásico. Aí entra outro aspecto tributário, que é a folha de pagamento. Aí tem que nivelar. Se o cara tem uma folha muito grande, o Simples vai compensar para ele mediante o faturamento. Porque, cara, o Simples Nacional Comércio começa com 4%, anexo 1. Mas depois vai subindo. Então, quando eu pego o que pesa no presumido, no comércio, é o ICMS. Se eu pego uma empresa que a atividade dela é substituição tributária, existe grandes chances dessa empresa ela ser vantagem ser do presumido. Entendeu? Então a gente tem que realmente fazer hoje, com a experiência que eu tenho de planejamento tributário, já fiz tanto isso, que só eu quero falar algumas variáveis, eu consigo imaginar o melhor cenário para ele, mas eu nunca dou certeza. Por que eu nunca dou certeza? Porque são muitas variáveis. Então, assim, na maioria das vezes o Simples Nacional vai ser mais vantagem. Mas é empresário, né? Agora falando empresário, não vá nessa usura dizer que o Simples o Simples é mais vantagem, isso o que. Então, assim, não é só o faturamento, não é só a guia do DAS, né? Tem folha de pagamento, que a gente tem que analisar também. Tem a perspectiva de crescimento, né? O cara do Simples está na lei, 1, 2, 3. Depois que você opta, você só pode, lá na parte de exclusão, você só pode ter uma exclusão voluntária, né? Tem a exclusão compulsória, né? E tem a por ofício e a voluntária. Que aí eu só posso sair do Simples Nacional, eu posso pedir na hora que eu quiser, mas eu só vou sair em janeiro do ano seguinte. Por lei. Tem um pulo do gato. Por lei, né? Então vamos falar da maneira correta. Por lei é isso aí. Então isso que se Anderson quiser contribuir aí. Tem a respeito dessa questão do simples ou presumido ou real, etc. O caso clássico é das clínicas médicas ou serviços médicos em geral. A gente vê aqui que eles estão enquadrados no anexo 5. 15,75, né? A primeira faixa. Já começa na primeira faixa com 15,75. Só confirmar aqui, mas 15,5. E só até R$180 mil ano, ou seja, 15 mil mês, ele paga 15,5% de imposto. E do presumido ele não tem limite de faturamento, claro que é 78 milhões, né? Para sair para lucro real. Para passar esse limite aí? Vai pagar 16,33%, fixo, não vai mudar. Mas ele tem a liberdade. A não ser que ele seja uma clínica, tenha um folha de pagamento superior a 28% de faturamento. E aí ele pode ser enquadrado no anexo 3. E vai pagar menos imposto. Tem uma questão aí, né, que falando um pouquinho sobre o profissional médico, na verdade, o profissional liberal, né, ele pode criar a sociedade, abrir a empresa, né, de uma maneira onde ele pode pagar o ISS como profissional autônomo. Isso entra com um processo na prefeitura, e aí a gente, em vez de ele pagar 5%, ele vai pagar o ISS como um profissional autônomo. Isso é constitucional. Não estou com a base legal aqui, mas eu tenho a base legal disso bem direitinho. Então o que acontece? O profissional da saúde, né, eu sei que aqui em Natal tem isso, aqui em Natal já tem isso, e aí a gente tem que olhar nas demais prefeituras. A empresa que é cooperada, a empresa que está na cooperativa, por exemplo, aqui é Coprimed, né? A gente pode entrar com um processo e aí ele vai cair de 16,33 para 11,33, porque ele não vai pagar ISS, entendeu? Ele vai pagar só a taxa de autônomo,
Então vai ser muita vantagem para ele ficar no lucro presumido, o médico. Entendeu? E nem todo médico sabe disso. Então é um trabalho que a gente tem. Agora, existe um preço, né, para tudo isso, porque o médico fica dizendo, mas vou ter custo de abrir empresa, vou ter custo para pagar contador. Mas se botar na ponta do lápis, é porque ele só paga uma vez no ano. Então o médico ele só tem raiva quando ele paga em abril o boleto do imposto de renda. Ele tem raiva. Nesse momento, em abril, ele quer ver uma alternativa diferente. Mas durante o ano ele não quer não. Né? Então, se a gente pegar um ano e analisar, se o cara faturar mais de 20 mil reais, é mais vantagem ele ir, sem nem isso que eu estou falando, já pelo presumido. Porque a alíquota, a segunda alíquota aqui é 18%. Só isso. Aí, eu sou médico, Guilherme é médico, a gente faz uma empresa com sociedade, já dá 40%. Então vai ser muita vantagem para mim, vai ser muita vantagem para Guilherme. E é o que está acontecendo muito isso. Alguns médicos estão se juntando e fazendo empresa. Fortaleza tem muito isso. Aqui também tem. Alguns contatos aqui tá. Aqui também tem, eu tenho clientes médicos já que a gente faz isso, todo esse trabalho de planejamento tributário. E é legal. Olha, existe uma coisa que se chama elisão e evasão fiscal. Entendeu? Então, elisão fiscal é um procedimento legal de você estudar a lei e encontrar maneiras de você pagar menos imposto. Evasão fiscal é um procedimento que é crime. É você sonegar, é você tirar nota fiscal meia nota. Isso não acontece no nosso país, né? Não. Isso acontece lá fora. Eu queria só contribuir aqui com dois detalhes ainda sobre o lucro presumido. Não exatamente sobre médicos, que a gente sabe que o faturamento deles é maior, mas outras especialidades que se enquadrariam no lucro presumido, se faturar até 10 mil mês, ou seja, 120 mil ano, a legislação do imposto de renda permite que se pague com uma base de cálculo reduzida pela metade, ou seja, de 32% vai para 16% do imposto de renda e SSL. Então, ainda tem essa vantagem de cima do simples, se for até 10 mil reais mês, né? A média. Que é 120 anos, né? Só que aí, exceto todas as profissões. Técnico incentivo. É sobrar representação comercial. Se você for representante comercial, só que aí você agora, o representante comercial pode ser do Simples Nacional. Né? Então, praticamente, uma saída que tem para o cara que, né? Tá começando, não sabe aí se vai tocar o negócio para frente. Mas isso é uma boa isso aí. Interessante. Eu já peguei empresa assim. Outra coisa também é a questão da auto-exclusão do Simples. O Jordi falou que tocou aqui nesse assunto sobre a exclusão para o ano seguinte, né? Mas a gente também tem como excluir para o mês seguinte, como o motivo da exclusão, a atividade. Se a gente fizer uma alteração contratual, colocar uma atividade que seja impeditiva do Simples Nacional, a exclusão se dá no mês seguinte. E aí dá para fazer isso aí tranquilamente. Já aconteceu isso, a gente não conseguiu fazer. Mas geralmente, consequentemente, se quiser trocar de uma tributação para outra, digamos assim, e sair do simples, acho que essa forma de serviço, de aumento de faturamento vai vir com o desenvolvimento da empresa, né? Que aí até falou muito sobre a questão dos colaboradores da Folha e tal, e aí ele fala aqui na microempresa e na EPP que tem algumas limitações. Na micro ele pode ter até 19 colaboradores, no caso da indústria, e até 9 no comércio e serviços. E já na EPP, de 20 a 99 para a indústria e 10 a 49 no comércio e nos serviços. Se a folha passar desses limites, ele já se desenquadra também dessas Hoje fases? não, ainda não tem esse nível de fiscalização. Feito isso aí, né? Isso é feito. Tá na lei, ninguém fiscaliza isso não. É um negócio que... dá faturamento, cara. Faturamento, se você olhar para receita, tanto faz, CML ou APP. Você vai pagar mais imposto. Para ela, tanto faz não. Para ela é melhor que... Mas essa questão de funcionário aí não é algo que eles fiscalizam, não. Agora,
É como eu falo sempre para o empresário. Se o ente federal, se ele quiser fiscalizar e achar erro, meu amigo, ele vai achar, porque a nossa legislação é complexa, tem muito detalhe. Mas se ele pegar o SPED aí, se a gente analisar qualquer SPED de qualquer contador, a gente acha erro. De uma máquina, de informações, tem que botar cartão, o número do código do cartão, aquele códigozinho do cartão, amigo. Tem que botar se o cliente comprou a vista a prazo, se foi qual a parte que foi a vista, qual a parte que foi a prazo. Enfim, é muita particularidade, entendeu? Mas aí o próprio governo, ele sabe. A gente trabalha muito mais para o governo, o contador. Exato. Então o próprio governo sabe que é como se ele fosse o dono dos escravos. Ele sabe que se ele chicotear demais os escravos morrem. Eu ia falar isso agora. E aí, se os escravos morrer, quem é que vai fazer o serviço? Você tem que apertar o escravo, né? Mas não Aperta, mas não mata. Não mata. E, Josi, você falou uma coisa bem interessante, que é o SPED, e aí acho que muita gente não vai saber o que é isso. Quais obrigações que o MEEPP tem em relação ao SPED, governo federal e declarações, seja lá o que for preciso? Então, falando sobre o SPED, né? Então, assim, quando a gente vai falar de SPED, existe o âmbito federal, estadual e municipal. O SPED ele se envolve nesses três âmbitos. Todos os três. Existem 12 módulos do SPED. Desses 12 módulos, existem 5 de escrituração e 5 de documentos fiscais e 7 de escrituração. Eu falei o contrário. Então, quando a gente fala de MEEPP, o que é que mais se envolve? NFSE, quando a gente fala de documentos fiscais, NFE e NFCE. Então são esses três que mais vão se envolver aqui. Nosso estado é privilegiado. O único, até 2018, o único estado do Brasil que enviava o SPED era a gente, de Simples Nacional, do MEEPP, que estão no Simples, tá? Pode ser MEEPP, se estiver no presumido é outra conversa, mas que estão no Simples. Aí o Ceará entrou agora, há pouco tempo, 2018, início de 2018 que o Ceará começou. Então, aí a gente está falando de escrituração. Obrigação, você fala SPED. Isso. Só que tem a DDS, que não está no módulo, não está englobada no projeto SPED, mas que também é uma obrigação municipal de se enviar a DDS. Então, geralmente a empresa do Simples tem que enviar a DDS, tem que enviar a declaração anual do Simples, que é a DEFIS, que não tem multa, mas também se você não enviar a DEFIS, ele não deixa de enviar o DAS, e se você não enviar o DAS, tem multa. Antigamente não cobrava não, mas agora está cobrando, né? Cada vez 50. Aí depois vem, se for do comércio, aqui no RN, no Ceará, vai ter que enviar SPED, CMS e IPI. E também tem a questão, aí entra um pouquinho mais no setor pessoal, as obrigações, eu vou passar a bola para não, isso aí. É o grupo 3 do SPED do E-Social ainda não está vigorando, né? Aí de CPF Web CPF Web é o final do E-Social, né? E REINF, o REINF também. O REINF já está enviando, né? Ou não? Tá ali para alguns setores, lucro real e depois Lucro real, não, Simples Nacional, REINF não envia ainda. Não envia ainda. Inclusive a instrução normativa estava errada, né? Tá dizendo que era para começar a enviar em julho, aí demoraram só para alteraram há pouco tempo. Foi até agora, né? O governo deu uma regra aí Que aí eu não ficou acompanho tudo muito o setor no- pessoal, sabe? muita gente está. Não acompanho muito, eu leio muito a instrução normativa. Quando eu li, eu disse, porra, Júlio, eita, Robson não me falou nada que tava enviando. Eu disse, caralho.
tem multa, é 500 continho. O resto, ele se foi mesmo, eu disse, não, mas nos grupos aqui ninguém enviou não só quer saber de grupo não. Tá aqui as pessoas normativas dizendo que começou em julho. Aí eu fui lá, entrei no ECAC, mas aí não permitia. Grupo 3 ainda estava bloqueado. No próprio ECAC estava lá. Vai começar a enviar em julho, não sei o que. Mas não permitia. Mas não permitia. Não estava bem. Esse grupo 3 não engloba só as optantes pelos simples, mas também as associações, fundações, sindicatos, né? As minhas isentas, terceiro setor. Não sei se está aí no seu planejamento, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre o Simples Nacional. É obrigado a ter contabilidade ou não? Eu não sei se está aí no seu planejamento. Eu coloquei aqui sobre o Simples Nacional, que até coloquei uma dúvida, que aí que você já falou da Lei Complementar 123 de 2006, que abrange como se fosse o único documento, né, da DAS. Se você quer entender de simples, tem a Lei Complementar 123 de 2006 e também tem a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a 140 de 2018, é a mais atualizada, né, que você vai ver tudo lá, tá tudo lá englobado lá. Isso. E aí, tem colocado aqui de como é que era feita a apuração de todos os impostos juntos numa guia só. E aí, como você falou, colocou bem, se precisa de contador, um conhecimento específico, fala aí. Rapaz, é o seguinte, se você é empreendedor e não tem contador, não sei, você... Qual foi a se não sei nem o que é que você está fazendo da sua vida. Você é empreendedor? Aí, sim, sou. E você tem contador? Não. E você é empreendedor? Pois é. Como assim, né? Pegou. Isso aí então, vai viralizar isso mesmo. Igual a seja fora da sua própria curva. Seja fora da sua própria curva. Então, assim, precisa por lei, né? Código Civil, obriga ME, EPP e as demais empresas ter um contador, é obrigatório, tá? E quando a gente fala disso aí, como é que faz para fazer a apuração disso tudo? A ciência da contabilidade, né, ela começa, aí onde é que está a complexidade do que a gente faz? Ela começa desde a consciência do cliente e do nosso cliente. Quando o cliente do nosso cliente entra no estabelecimento dele, seja para comércio, seja para o serviço, quando ele entra lá, ele precisa de documentos fiscais para a retirada da mercadoria dele, porque é o CPC de receita para transferência de propriedade. Né? Vai ocorrer uma transferência de propriedade. Para ocorrer essa transferência de propriedade, exige-se um documento fiscal, que ou é NFSE, ou NFCE, ou NFE. Né? E separando isso aí, depois a gente pode falar de cada um. Quando ele emite esse documento, aí olha só como é complexo. Emitir a nota fiscal, se eu emitir essa nota fiscal errada, tudo vai sair errado. A importância de você ter um sistema. Então, lá na Impulsiona nós temos sistema de automação comercial. Quando a gente instala um sistema, a gente tem toda a preocupação de colocar a tributação correta para o cara. Fazer a configuração tributária. Configuração tributária, exatamente. Poucas pessoas de automação comercial têm esse conhecimento técnico da contabilidade, né? Tributário. Então a gente faz tudo lá, bem bonitinho, deixa pro cara, porque o segredo da contabilidade, existe um caminho. Já vende falando que é contador. Isso. Essa parte é do contador. Vem do sistema dizendo isso é com o contador. E aí a vantagem da gente é que a gente é os dois, né? Então existe um caminho. Existe uma linha de montagem. Vamos dizer assim. Uma cultura. Né? Exato, uma cultura. Então, essa linha de montagem, se uma pessoa lá na ponta amarrar o parafuso errado, quando o robô começar a andar, vai desmontar todinho. Efeito dominó. É efeito dominó. Entendeu? Então, começa aí. Tirou a nota. Quando ele tira a nota, ele vai mandar pra gente. Não só a nota, mas todos os outros documentos plausíveis, mas falando diretamente sobre a apuração. Quando ele manda pra gente, aí entra o nosso trabalho como contador. Existem duas maneiras de fazer a apuração. A maneira certa e a maneira de qualquer jeito.
De qualquer jeito, Bia, a filha de Anderson, faz. Não precisa ser contador não. E aí onde é que entra a questão, o paradoxo do nome simples. Esse é um paradoxo. Sabe? Simples. Eu tô falando invocado agora, paradoxo. Vocês, desde ontem, aí tá só nas reflexões. Estão dando com antes aqui, eu tô aprendendo essas palavras. Então, existe esse paradoxo. Que não é simples, não tem nada de simples. Fazer uma apuração do simples correta. Na verdade, existe uma complexidade gigante em relação a isso. Acho que o simples é só porque uma guia só. Pra você chegar simplificou o financeiro, mas o contador, né? Enfim, ainda bem que esse gesto não vai aparecer no podcast que eu fiz. Né? Então, a gente vai fazer a apuração. O que eu mais pego é o quê? Os clientes declaram receita muito menos do que as compras. Muito menos que as compras. Aí todos estão sendo autuados agora. Esse é um ponto que eu mandei para o Guilherme dar uma lida hoje. Todos estão sendo autuados. Né? Como a Receita Federal ou o Estado olha assim, como é que tu tá fazendo essa mágica de tu passa o ano faturando 50 mil, comprando 100 com a folha de pagamento de 30? Como é que tu tá sobrevivendo isso aí? Sonegação óbvia e clara. Muitas vezes, e eu já peguei cliente assim, na verdade vou ser mais específico, eu peguei 2 clientes assim, essa semana retrasada, nem os clientes sabiam que o contador estava declarando abaixo. Entendeu? E provavelmente nem o contador percebeu isso. Ninguém vai fazer um negócio com malícia. O contador também é atenção, entendeu? Falta de comunicação. Falta de comunicação. A gente tem que tratar o cliente, seja a bodega, ou seja o supermercado, seja o cara que trabalha em casa, ou seja o cara que tem um grande escritório, tratar ele com a mesma atenção, e dedicação. E aí esses clientes, eles vêm, pô, meu contador não me avisou que ele estava, na verdade deve ter tido alguma conversa, alguma coisa, enfim. E aí a gente tem que ser muito delicado na ética. Né? Diz, olha, eu não posso falar dele, eu posso falar sobre o seu problema. O seu problema é esse, a gente pode resolver assim. Então se a gente pega, por exemplo, o supermercado, se a gente fizer a tributação bem direitinho, dá para baixar o imposto dele de maneira legal, com PIS e COFINS monofásico, com ICMS substituição tributária. Só que isso dá trabalho. Nem todo mundo quer ter trabalho. Olha, e nem o empresário quer pagar o preço para ter um contador que vai fazer isso. Então, aí o empresário bota muita a culpa no contador, né? E eu digo, não, quem escolhe o contador é o empresário. Quem escolhe é ele, o poder de escolha está nele. Então a culpa não é do contador, a culpa é do empresário que escolheu o contador, que não está executando o serviço que ele merece. Então, aí depois disso a gente faz a apuração e envia a guia. Ah, Jodi, estou 3 anos aqui fazendo os impostos errados. Existe uma coisa que se chama recuperação tributária. Aí faz uma análise, tudo, só que aí o cara vai pagar 2 vezes. Ele pagou a primeira vez, fez errado, depois ele vai pagar para mim fazer toda a recuperação fiscal dele, tributária dele. Então, sim, infelizmente eu fico de coração partido, mas o meu coração fica mais partido ainda quando o cara não faz. Eu peguei uma padaria, que eu fiz um trabalho de levantamento e eu ia dar uma economia pro cara de R$ 1.500 por mês e eu botei bem por baixo. Ele não fez a recuperação fiscal dele. Então por quê? Ficou com medo. O contador dele com medo de eu tomar o cliente. Eu não quero tomar tempo de ninguém. Eu tenho os meus clientes. Antes é contador, pô, ele tá aqui do meu lado. E ele tem os clientes dele, eu tenho os meus clientes, eu não quero ter ninguém. Eu só quero que o empreendedor pague os tributos da maneira que ele tem que pagar. E acabou. Entendeu? Aí depois que termina isso aí, manda a guia pro cliente pagar. Se o cliente pagar em duplicidade, também tem essa situação aí de recuperar isso aí. E aí, Anderson? É isso aí, a gente tem se deparado muito com falta de orientação e negligência,
tanto do contador quanto do empresário. Esses casos de exclusão, né, que eu te mandei, simplesmente o Estado não vem mais, não acho que ela não perde nem tempo com isso, como o Jorge falou. Ele já sabe que está errado ali e ele vem com uma colher de chá para você. 2 opções. Uma pílula vermelha e a pílula azul. E aí? Você vai lá, retifica, tem o seu simples, coloca o valor lá das compras acrescente de 25% Tá, e paga ou parcela lá para cá, né? Ou se você não retificar, isso aí você vai ser excluído do simples retroativamente ao período que está sendo objeto de retificação, e você vai ficar sem poder optar pelo simples pelos próximos 3 anos. Totalmente. Então aí eu ainda acho uma atitude nobre do Estado de dar essa opção. Dá 2 opções, né? Dá 2 opções, exatamente. É 25% das compras, né? Das compras, ainda é. É pouco. Imagina que eu soneguei 300 mil. Ele pede para mim, para eu declarar 75 mil, né? Então é pouco que o Estado tá pedindo aí. Esses são os motivos de exclusão do simples, né? Você ter um custo da mercadoria acima de 80%. Não precisa nem ser 100%, né? Basta você ter 80% de ICMV, né, de custo de mercadoria vendida, e você já está passando de ser excluído do simples. Caramba. E aí, essa exclusão, você vê também, assim, uma coisa que é uma pena, né, que eu acho que muita gente vai acabar sendo excluído, né, e muitas empresas, mas aí também é uma oportunidade para o contador melhorar seu trabalho. Melhorar o trabalho e também aparecer novas oportunidades, né, para quem tá ligado, né? Para quem tá ligado, tipo assim, acho que sofreu também, nesse momento vai procurar antes, vai procurar Jordi, para tentar recuperar, fazer essa para que ele não seja excluído, né, de simples e não perca o seu negócio. Isso mesmo. É importante, a gente, né, uma opção pelo simples hoje vale muito para um empresário que realmente só vive daquilo, né, daquele CNPJ, daquele nome, você não tem para onde correr depois daquilo, tem que ter esse cuidado, é imprescindível esse cuidado. Mais alguma coisa? E tem alguma relação à declaração, ao SPED que a gente via um estoque no outro período? Isso aí. Seguinte? Sim. Vai fazer, talvez faça aí cruzamento de informações, acho que ainda não chegou nesse patamar. Tipo assim, digamos que de fato eu estou vendendo menos do que estou comprando porque descontrole na minha empresa e estou ficando com muito estoque. Não é um produto perecível. Mas aí mesmo assim o governo, sei lá, manda essa termo de intimação, mas aí eu estou com o meu estoque, tem no sistema comprovando, aí tem como recuperar dessa forma? Você tem como argumentar em relação a isso. Passivo de defesa. Agora, existe um SPED, né, que é o SPED CMS-IPI, que dentro desse SPED tem um livro que se chama Livro de Inventário. E esse livro de inventário, a gente via ele competência fevereiro, que vinha em março, né? A gente via em março, competência fevereiro. Ele é anual, né? Anual. Então, aí lá tá a grande questão. Quando você pega as compras do ano, mais o saldo do SPED do ano anterior, mais as compras, menos, né, o estoque final, que é o que você está enviando naquele momento, tem que dar o custo. Dá? Amigo, dá não, viu? É difícil, tá? É difícil bater esse cálculozinho aí. Mas é como o Anderson falou, a fiscalização ainda não chegou nesse ponto de fazer esse cálculo de maneira geral, ela faz de maneira pontual. Quando ela quer pegar alguém, ela faz de maneira pontual. Isso aí já fez com o cliente meu. Ação direcionada. É uma ação direcionada. Tá muito absurdo mesmo, né? Hoje em dia, Que foi o tem caso- gente, né, para isso. O caso do cliente meu que ele estava Mas, no caso outro. julho, né? Nesse caso, não é um cliente do meu escritório, é um cliente do escritório que eu trabalhei, né? O cara tinha sonegado 14 milhões de reais e ainda estava em julho. Aí o Estado pegou e aí o Estado saiu destrinchando tudo.
nem a gente no escritório sabia que existia tanta sonegação nesse cliente. E aí foi uma multa de 3 milhões que ele recebeu. Né? Aí veio o refis, a gente conseguiu baixar essa multa aí para 500 mil. Ok? Você errou aí os pontos? Simples Nacional, a gente falou... Ixi, Simples Nacional tem tanto ponto ainda para falar, irmão. Tem sublimite, tem exclusão, tem anexo, opção, agendamento. Mas vamos falar, quanto tá de tempo aí? 53 Aqui tá marcando 56. A gente tá falando sobre MAEPP, né? Então a gente pode, no próximo a gente fala só sobre simples. Né? Sobre Simples Nacional. Então assim, só para tirar uma dúvida sobre, é uma dúvida que eu acredito fortemente que os empresários eles não sabem sobre. Primeiro, eu não esqueço nunca isso. Eu perguntei uma vez a um empreendedor, disse assim: você vê o balanço da sua empresa? Ele disse: não, balanço é um procedimento interno lá da contabilidade. Não, balanço não é um procedimento interno na contabilidade. Balanço é um procedimento que você, empreendedor, você tem que entender, você tem que visualizar. Você tem um procedimento que é realizado na contabilidade, mas que tem um objetivo de você ver. De mostrar para o... Né? E esse é um documento que vai mostrar a evolução patrimonial da sua empresa. Seja um simples Excel que o contador for fazer, ou a declaração em si, completa, que é complexa, com todas as variáveis pensadas, mas ele tem que ver isso aí, ele tem que sentir isso aí, né? Ele tem que escutar o contador dele falando os números. Então assim, mas é obrigado ou não fazer? Se é, o que é obrigado? Você quer falar? Sim. Obrigações contábeis. Obrigações contábeis. A gente falou sobre obrigações fiscais, né? Mas obrigações contábeis. Como o Jordi já falou anteriormente, existe a obrigação, a partir do Código Civil, que todas as empresas devem ter contabilidade, né? Devem ter seus registros. E juntamente ao Código Civil, o Conselho Federal de Contabilidade também edita suas normas, né? E suas resoluções, e existem também as interpretações das normas brasileiras de contabilidade. Para as MEs e EPPs, a gente está falando aqui, né, a ITG 1000, ela vem para interpretar a norma brasileira de contabilidade, NBC, TG 1000. Então, ela visa interpretar a contabilidade para pequenas e médias empresas. Então, de acordo com ela, com essa interpretação, as demonstrações contábeis, né? Você quer falar? Sobre as demonstrações. Sobre as demonstrações contábeis, está aqui no item 26 da ITG 1000. A entidade deve elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, que é a DRE, e as notas explicativas no final de cada exercício. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários. Então são três declarações básicas e obrigatórias para as micro e pequenas empresas. Aqui a gente está falando de ME, tá? EPP é outras regras. EPP já entra na NBC TG, né? Aqui é ME, só microempresa. Inclusive tem os modelos e tudo, bem direitinho mostrando aqui. A grande questão é o seguinte: isso aqui é CFC. O mundo gira em torno de Receita Federal, né? Então existe a contabilidade fiscal, como o Anderson bem falou, existe contabilidade fiscal e contabilidade societária. Comercial ou consultiva. Então, a contabilidade fiscal, aí vem lá, Lei 123/2006, dizendo que livro caixa, ponto. Livro caixa. Aí tem dizendo lá, se você tiver a contabilidade, aí você não precisa fazer o livro caixa. Então, a Receita só pede, então, papai, CFC.
tem que fazer contabilidade de todo mundo. Código Civil, tem que fazer contabilidade de todo mundo. Receita, precisa não, só livro caixa. Bem, né? Então, o empresário quer atender às necessidades fiscais em relação a isso aqui. Mas, porém, contudo, todavia, ele precisa acompanhar a evolução patrimonial da empresa dele, ele precisa ter uma DR, né? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai entender? Não é DR de relacionamento não, né? Não é. Não vá pensar na DR aqui. Hoje é sexta-feira, você está aqui uma hora dessa, né? Provavelmente você vai ter que ter uma DR quando sair daqui. Justificar. Mas existem as métricas de vaidade dos empreendedores, que é faturamento. Eu faturo tanto, mas o que importa para ele é lucro. É o objetivo de qualquer negócio. Dá lucro, é isso que importa. Não importa a quantidade de funcionário, não importa quantidade de faturamento, não importa o tamanho do prédio. O que importa é lucro. Sem lucro, não tem empresa. Ele precisa. No mínimo, ele precisa disso. No mínimo, ele precisa de um fluxo de caixa, que não é nem obrigatório. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber se sobra ou não dinheiro? A viabilidade do negócio dele não tem como saber. Entendeu? Então, Projeções são ferramentas financeiras. não é obrigatório pela receita. Só que, para ele sobreviver no mundo atual do empreendedorismo, é obrigatório. E tem um detalhe, a fiscalização pode pedir. Pode pedir Pode tudo. exigir isso. Aí, passivo de defesa, né? Você vai mostrar ITG de 2000 dizendo que né? Dizem que eu fiz com seus pés enchendo o saco. Enfim. Mas para encerrar isso, não é um ponto bem delicado. A gente já falou sobre MEI e falando sobre ME e EPP, falando sobre a importância disso. E aí eu falo, você ia fazer uma pergunta, irmão? Sim, mas eu acho que você já contemplou, que seria tipo a obrigatoriedade de entregar algo assim, nem que fosse anual, tipo as demais. Exato, Bota aí. né? O que é que eu faço com meus clientes? Eu caio em cima dos meus clientes para eles terem pelo menos um fluxo de caixa, né? A gente tem uma ferramenta que a gente disponibiliza para eles, para ajudar nisso e faz um acompanhamento se ele quiser, né? Em relação a essa questão da parte financeira também. Mas eu concluindo, já indo ao final, tem alguma pergunta aí? Não. Então, chegando ao final disso aqui, não é merchandise, não é jabá, né, mas também fazendo um jabá para o contador. O empreendedor que não tem muito empreendedor que fala isso, o contador tem o poder de botar você lá em cima e botar você lá embaixo. Quantos e quantos casos, né? Quantos e quantos casos que a gente vê aí. Então, assim, procure um contador que você confie e que, até antigamente, era assim, procure um contador que você confie. Mas agora, ele tem que procurar um contador que você confie e que traga resultado para a sua empresa. Só um contador que você confie não vai fazer você ter ferramentas para vencer o jogo do empreendedorismo. Sabe por quê? Porque antes, o empreende há 10 anos, antes nunca fez uma faculdade, um exemplo. Antes nunca fez uma faculdade, antes você está empreendendo no feeling. Mas quem está entrando na concorrência dele é um cara que fez administração, é um cara que fez um planejamento estratégico, é um cara que fez um canvas, é um cara que tem um balanço scorecard, é um cara que tem toda uma estratégia de marketing, tem um plano de mídia, tem uma rede social, tem toda uma mega de uma estrutura. Tem um contador que ele conheceu da universidade, lá um contador mais jovem, um contador que busca mais informação, um contador mais inovador, que vai concorrer com antes, o que faz 10 anos que faz a mesma coisa. E não vai ter ninguém do lado de antes para dizer assim, não, cara, vamos inovar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos abrir um Instagram, vamos abrir um Facebook, vamos para o YouTube, vamos fazer um patrocinado. Então, enquanto antes você está entregando panfleto, o cara está vendendo no Instagram, o concorrente dele. E agora, talvez ele até se sustente. Mas daqui a um ano, daqui a 3 anos, o empreendedor que não tem um contador, que confie e que traga resultado, está fora do mercado. Infelizmente, Seleção está natural. fora. É seleção natural. Tá morto. Está morto. Né? Então, não espere sua empresa
ir pro buraco, que é os clientes que estão aparecendo agora, o cara tá na merda para procurar um contador que traga resultado. Não espere. Procure antes. É igual quando você vai no médico, né? Você tem que fazer um exame, tem que o colesterol dar alto, mesmo assim você não vai no médico. Aí quando você tem um pré-infarto, aí você vai no médico. E aí, antes, para encerrar, deixa sua mensagem aí. Deixa sua mensagem. É até aquela analogia, né, com o advogado, que tipo, o advogado meio que assessoria quando tá tudo bem, já o contador só vai quando dá a merda. tá feita. Chama o contador, que é o socorro, né? Apaga o fogo aqui, contador. Já diz o nome, né? Me ajuda, contador. Me ajuda, contador. O ideal é não precisar pedir socorro, né? Exato. O ideal é se preparar, estudar, o empreendedor deve estudar, né? Esse é um dos papéis já dos contadores, né? De manter essa orientação. Conhecer o seu próprio negócio. Muito empreendedor não conhece o próprio negócio, não faz benchmark, acaba patinando anos e anos na mesma coisa e é natural que feche as portas. Eu vou deixar uma pergunta provocativa para quem está escutando, né? De todas as conversas que você teve com o seu contador, qual foi a última que o assunto não foi pagamento de guias e folha de pagamento? Qual foi? Eu vou deixar essa pergunta aí para o pessoal responder. Então é isso. Vou encerrar esse episódio. Manda. Por enquanto a gente vai parar por aqui, mas tem muito mais coisa para falar. Com certeza. Tem conteúdo enorme por trás disso. Isso aqui é só De novo. a ponta do iceberg. Tem que falar muito mais aí sobre esse A gente tá começando bem devagarinho, indo do início. Para não assustar, para não assustar. E para já assustando, a gente viu aqui falando sobre EPP, IME, e entrou simples, entrou lucro presumido, entrou lucro real, entrou sistema SPED, entrou muita coisa aqui que é só assunto que cada um desses se dá um episódio. Então, assim, de forma... Próximo episódio vai falar sobre Simples Nacional. Simples Nacional. Só sobre Simples Nacional. Entrar e aprofundar. E eu vou até dar um mini curso na UNP, né, dia 24. Dia 24 de outubro. Quero ir. Sobre Simples Nacional, a apuração do Simples Nacional na prática. Olha aí, pessoal, então fica a dica aí Perdão. para ir já estudando, ver as dicas lá de Anderson, para o Simples Nacional e para o público geral, mas já disse. Show. É isso, pessoal. Muito obrigado. Luan, fala mais alguma coisa? Não. Quer finalizar com uma frase? Como você e Anderson também. Assim. Seja fora da sua própria curva. Seja fora da sua própria curva, contador. Não, acredito muito no merecimento, né? Se, tipo assim, o empresário tá com um certo contador, talvez ele tá merecendo. Então, Essa escolha, né? tem as duas vertentes. É algo positivo, merece. É algo negativo, infelizmente, também merece. Então, a gente tem que procurar merecer algo sempre melhor. Não vou falar mais nada. É isso, pessoal. Obrigado. Valeu.